começar? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Oi, tô bem, e você? Joia, vamos começar então? Vamos. Sim. A aula de hoje, pessoal, é sobre triângulo retângulo, tá? Então, assim, é uma aula bem simples, tá? Eu vou orientar vocês aí o que eu quero. É só 2 páginas, vai ser bem rápido. Eu estou gravando a aula porque às vezes fica alguma dúvida, você pode assistir de novo para esclarecer, tá bom? Então, vamos lá. Então, triângulo retângulo. Todo mundo sabe, né, que o triângulo retângulo é aquele triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Então, se eu pego um triângulo e esse triângulo tem um ângulo de 90 graus, então ele é chamado de triângulo retângulo. Outra coisa que as pessoas não sabem, que o triângulo retângulo, ele é metade de um retângulo. Professor, como assim? Vou explicar. Você vem aqui, ó, e desenha um retângulo. Aí você vem e divide ele ao meio. Quando você divide ele ao meio, você forma 2 triângulos iguais. E cada um desses 2 triângulos é chamado de triângulo retângulo. Então, se eu juntar 2 triângulos retângulos iguais, né, eu estou formando um retângulo. Então, a ideia do triângulo retângulo é isso. Eu pego um retângulo, parto ao meio e ele forma 2 triângulos iguais. E esses 2 triângulos iguais são chamados de triângulos retângulos, tá? Então, basicamente, é isso que está falando o conteúdo. Quando ele fala de triângulo retângulo, ele está falando de triângulos que surgiram a partir da divisão de um retângulo. Ou seja, se você pegar um retângulo e dividir em 2 partes iguais, você vai obter o triângulo retângulo. Bom, vou fazer a leitura, pouquinha coisa que tem que fazer. Então, aqui tem um teto, você está vendo aqui o teto da casinha do cara aqui, e ele fala que ele precisa reforçar esse teto. O teto é um triângulo, tá vendo aí? Aí ele pergunta qual será a medida da viga de sustentação, ou seja, o que ele tem que fazer? Tem um teto aqui e ele quer colocar uma viga de sustentação. Aí ele supõe, né, que o triângulo aqui que forma o teto é um triângulo retângulo. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem o teto da cabana, né? Então, aqui. E no caso aqui, a viga de sustentação seria o H aqui, seria a viga de sustentação, né? Então, o que você tem que perceber é que quando eu tenho um triângulo retângulo, eu vou desenhar aqui no Paint porque eu prefiro desenhar. Então, suponha, tá? Eu vou ver se eu consigo fazer o que eu quero aqui. Tá, eu vou pegar e vou apagar aqui um triângulo retângulo, vou apagar esse aqui de baixo, tá? E vou ficar só com um triângulo retângulo. Deixa eu ver se eu consigo fazer do jeito que eu quero aqui para ficar claro para vocês. Tá aí, isso é um triângulo retângulo. Tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou recortar. Não vai ter como fazer o que eu quero? Ah, tem. Vou apagar. Opa, volta. Vou recortar o triângulo, ok? E depois de recortar esse triângulo, eu vou girar. Não ficou do jeito que eu queria. Não vai dar certo. Mas não tem nada, não. Eu faço ele já do jeito que eu quero. Calma aí que eu vou fazer ele já do jeito que eu quero aqui para ficar certo. Quero ele assim, ó. Então, eu vou fazer aqui um triângulo retângulo. Isso. Dessa maneira. Tá aí. Óbvio, um triângulo retângulo tem que ter um ângulo de 90 graus. Tá aí. Esse aqui. Tá aqui. Meu triângulo retângulo. Estão vendo? Bom, aí o que acontece? Um triângulo retângulo, acho que todo mundo já sabe disso, mas eu vou falar para vocês. Ele tem 3 lados. O lado que o quadradinho aponta, que é o 90 graus, chama-se cateto. Não, desculpa, chama-se hipotenusa. Os outros 2 lados, que não tem o 90 graus apontando, chama-se catetos. Então, de cá eu tenho um cateto, ok? E de cá eu tenho outro cateto. Tá aí. E essas são as características de um triângulo retângulo. Dado um triângulo retângulo, que é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, fica definido a hipotenusa, que é o maior lado dos 3. Ah, professor, como é que eu vou achar quem é a hipotenusa? Simples. É só olhar para quem o quadradinho aponta. Se o quadradinho aponta para baixo, significa que a hipotenusa está embaixo.
Ah, professor, e os outros dois lados que sobram? Os dois lados são catetos. Geralmente, um é maior, que nesse caso é o de cá, e o outro é menor. Mas, independente do tamanho, você pode chamar que todo triângulo retângulo tem uma hipotenusa e dois catetos. Alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? É aonde o Não, ângulo de 90 graus aponta, é? É, a hipotenusa, o maior lado, chama-se hipotenusa. Professor, como é que Ah, eu é o acho maior ele? lado. É o maior lado, é um jeito de achar. Se você tem as medidas, um jeito de achar é pelas medidas, o maior. Mas observe que a figura que eu fiz aqui não tem medida. Não dá para saber, não tem número. Então, Mas mas pela lógica, né? isso, pela lógica e pelo quadradinho. Aonde o quadradinho do 90 graus apontar é a hipotenusa. Entendeu? Por exemplo, eu Compreendo. vou botar lá no texto. Tá vendo aqui, ó? Tem dois quadradinhos, tá vendo? Esse quadradinho aponta para cá. Então, nesse triângulo aqui, ó, nesse aqui, nesse pequeno aqui que está dentro, a hipotenusa é AC. Agora, se eu olhar o triângulo grande, o grandão agora, esquece o risco no meio, o grandão. A hipotenusa é BC. Então, hipotenusa é o lado que o 90 graus aponta. Aí ele escreve aqui, ó. Um triângulo é chamado de retângulo quando um de seus ângulos é reto, isto é, A mede 90 graus. hipotenusa é BC? Aqui tem dois triângulos. Eu vou recortar aqui para você ver. Aqui tem dois. Você consegue ver os dois triângulos? Hã? Consigo. Consegue? Então, tem dois triângulos. Olha lá. Ó. Eu trouxe para cá para poder mostrar. Desse triângulo aqui, ó. Aqui é um, ó. Tá vendo ele? Esse é um. Uhum. Aqui tem uma hipotenusa. Professor, por que aqui é hipotenusa? Tá vendo o quadradinho aqui, ó? É para onde tá indo, né? Isso. Tá É o indicando. triângulo pequeno de dentro. Agora, se eu olhar o grande, eu vou apagar a risca do meio agora. Ó, vou apagar a risca do meio. Esquece essa risca aqui, ó. Triângulo grande. Viu aí? Triângulo grande. Uhum. No triângulo grande, aí, agora eu tô olhando esse aqui, ó. BAC, esse triângulo grande. Olha para onde o quadradinho aponta. Para cá, né? Então a hipotenusa tá aqui, ó. Do triângulo grande. Certo? Ah, que no caso é de BAC. Entendi. Isso. De BAC, a hipotenusa é BC. Agora, se eu olhar o Hum. outro, que é o pequeno, vou fazer o contrário. Agora, vou apagar o grande e vou ficar com o pequeno. Ó. Se eu olhar o pequeno, então significa que eu vou apagar essa Vai ser parte de aqui. AB. Vai ser, não. Vai ser de A, vai ser, vou apagar aqui. Ah, eu pensei que era o outro. Isso, mas porque tem três, mas lá também pode olhar, mas eu só quero te mostrar que tem vários triângulos ali, entendeu? Não importa qual que você olha, aonde o É, vai quadradinho ser de aponta. AC. Isso, exatamente. Então, aqui vai ser hipotenusa. Então, não importa qual que você olha. Aonde o quadradinho aponta, fica a hipotenusa. Ah, professor, e os outros dois lados? Aqui está a hipotenusa, né? Então, aqui chama cateto, certo? E o outro lado também chama o quê? Cateto. Ah, tem diferença? Não, a diferença é que vai ter um pouquinho grande e um outro menor. Por exemplo, esse pode medir 10 e esse aqui mede 8, certo? Então, um vai ser maior e o outro vai ser menor. Como é que eu vou saber? Ou pelo desenho ou pelos números. Não tem problema. Olhando o desenho, qual que é maior? Esse aqui, né? Pelo desenho. Uhum. Então, sempre vai Ou ter. lógica ou quando tá marcado, né? Isso, exatamente. Beleza. Então, deu para entender. Triângulo retângulo é todo Deu. triângulo que tem o ângulo de 90 graus. E ele tem uma hipotenusa, que é o maior lado, que é o 90 graus. E dois catetos. É isso que eu queria ensinar para vocês até agora. Bom? Tá, entendi. Até agora a nossa aula é essa. Continuando. Só que às vezes, o que você faz? Presta atenção que agora já vai entrar na parte do conteúdo dessa aula. Só que às vezes, o que você quer? Você quer vir aqui e dividir esse triângulo e fazer a altura dele. Como assim? Pensa que isso aqui é o teto de uma casa. Aí você tem que fazer uma escora para não deixar o teto cair. Então, o que você tem que fazer aqui? Você tem que vir, né, e colocar uma medida aqui, certo? Você tira tipo para escorar o teto, para não deixar o teto cair. Então, quando eu coloco isso aqui vai ser uma altura, vai ser uma escora. Então, forma outro triângulo de 90
graus. Na verdade, aqui não vai ter um. Aqui vai ter 3 triângulos. Conseguem ver os 3? Conseguem ver? Ué, esse de cima também conta? Conta todos. Esquece a risca do meio. Tem o grande, consegue ver? Grandão, Uhum. de preto. Aí você tem o pequeno, que é esse aqui, ó, do canto aqui, ó, do lado esquerdo, que é esse aqui, ó. E o médio? E o médio, que está do lado direito. Conseguem ver os 3 triângulos? Correto, Grande, compreendo. tirando a risca do meio. Aí, com a risca do meio, você tem o pequeno, que está do lado esquerdo, e o médio, que está do lado direito. Conseguem ver? Uhum. Outra coisa Sim. importante. Esses 3 triângulos são os triângulos semelhantes. O que quer dizer triângulos semelhantes? Quer dizer que os ângulos dentro deles são iguais. E significa o quê? Que um é ampliação do outro. Significa que um é criado... Se eu pegar esse pequenininho aqui, ó, e for aumentando, sabe quando você aumenta uma figura no Word? Ele vai ficar do tamanho do grande, no mesmo formato. Por que esses triângulos são semelhantes? Porque eles têm ângulos iguais. Então, se eu tenho um triângulo retângulo e eu faço a divisão dele em mais 2 triângulos retângulos, eu vou ficar com 3 triângulos. E esses 3 triângulos retângulos são triângulos semelhantes. Professor, o que quer dizer triângulos semelhantes? Quer dizer triângulos que têm ângulos iguais. Como assim? Vou explicar. Se esse aqui medir 30, significa que nos outros, se esse ângulo, tá? Mede 30, significa que os 3 triângulos vão ter um ângulo medindo 30. Eles são semelhantes. Quer dizer que o que mede no ângulo de um tem que medir no outro. Às vezes o que vai medir 30 nesse aqui não é esse aqui, não. Às vezes o que vai medir 30 é essa medida aqui, ó. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: quando você pega um triângulo retângulo e você faz a altura, você divide ele formando uma altura. O que é formar a altura? Formar o ângulo de 90 graus aqui embaixo, você tem 3 triângulos semelhantes. Alguma dúvida nisso, pessoal? Não, até aqui tá de boa. Alguma pergunta, Yasmin? Não, tô Então entendendo. vamos seguir. Olha aqui, ele fez o mesmo desenho que eu fiz, Yasmin. Olha aqui, ó, na atividade aqui, ó, no exercício. Ó, ele fez o triângulo grande, tá vendo? E é um triângulo retângulo, porque tem um ângulo de 90 graus. Aí Grau. dividiu no meio. Então fez o pequeno e fez o médio. Aí, para ajudar E o você a ver o grande que é por desenho, todo. e o grande é o grandão, que tá dentro, que forma. Os 2 pequenos formam o grande. Para ajudar você a entender o desenho, sabe o que ele fez? Ele recortou eles. Ele veio aqui com a tesoura e separou eles e colocou aqui, ó. Tá vendo aí? Uhum. Esse aqui pequeno é esse aqui, ó. Como se ele viesse com a tesoura, recortasse a figura e colocasse aqui. Esse aqui, o médio, é esse aqui. Aí, se você colar os dois de novo, forma o grande, tá vendo? Forma grande. Uhum. Tá vendo aí? Se eu colar aqui, ó, aonde ele marcou com a setinha aqui, ó, se eu juntar o A com A e colar, forma o grande. Ó, olha como eles são parecidos. Olha o formato grande, a posição. Parecida, né? Olha o pequeno, parece que você veio no grande aqui e foi diminuindo ele. Aí virou o médio, aí você diminuiu mais, virou o pequeno. Agora o que a gente vai fazer é responder as perguntas, tá? Eu não vou responder de forma escrita, mas vou ajudar vocês. Ele pergunta: qual é o nome do lado BC? Aonde tem o BC aqui? Procura para mim. Nesse aqui tem B e C? No médio? Não, tem no grande. Tem no grande. Agora, o BC é o grande, então esquece a risca do meio, tá? Não É esquece. hipotenusa, não é? Exatamente. O BC, esquece a risca do meio. A gente está olhando o grande. A risca do meio foi só para repartir em 2 pequenos. Olha o quadradinho aqui apontando para o BC. Então, você vai escrever aqui. O que você vai escrever? O BC é hipotenusa. Tendo... Isso, hipotenusa. Alguma dúvida nisso? Não. Beleza. Ó, e olha aqui na pergunta. Analisando o triângulo ABC. Então, ele pediu para a gente olhar o pequeno? Não. Porque o triângulo não tem o A e o B e o C. Quem tem o ABC? ABC. Todas essas respostas aqui, ó, vão ser olhando o triângulo grande, esse grandão aqui. Tá vendo aí? Ah, professor, como é que você sabe? Ó,
Vou ler a pergunta. Analisando o triângulo ABC. Então, o triângulo ABC é esse grandão. Se fosse o pequenininho, ele ia colocar ABH. Seria o pequeno. Aí você ia olhar o pequeno. Se fosse o médio, ele ia colocar ACH. Aí você ia olhar o médio. Mas ele colocou o quê? ABC. Então, você vai comparar só o ABC. Então, vamos lá. Olhando para esse aqui, ó. Esse aqui. Aí ele pergunta, qual é o nome do lado BC? BC é essa medida aqui, ó. Esquece o risquinho do meio, a gente está olhando o grande. BC é essa medida aqui, ó. Então, o BC, ele vai ser a hipotenusa, certo? Alguma dúvida aí? Posso prosseguir? Pode prosseguir. Beleza, então vou seguir, tá? Cateto maior. Olhando para o desenho, qual lado é maior? O AB ou o AC? O AC. O AC. Então, aqui você vai pôr AC, certo? Qual que é o menor? A gente sabe que aqui embaixo da hipotenusa. AB. Então, aqui você vai pôr AB. Pronto. Tá feito aí, as 3 primeiras. Alguma pergunta? Tranquilo? Não. Aí ele pergunta, o triângulo ABH, qual que é o ABH? É esse aqui, ó. O pequenininho. É o pequenininho. É semelhante ao triângulo ABC? Ao grande? É. Sim. Aí você vai justificar como? Presta atenção. Sim. Ó, os dois têm ângulo de 90 graus. E o lado B, essa medida aqui, ó, o Bzinho aqui, aparece nos dois. Então, o ângulo B. Então, a resposta seria assim, ó. Triângulo ABH é semelhante ao triângulo ABC? Você vai responder sim. Porque eles têm os mesmos ângulos. Os ângulos internos deles são iguais. Pronto. Acabou o exercício. O triângulo ABA é semelhante ao triângulo ABC? Você vai responder sim. Porque os ângulos internos são semelhantes, ou seja, são iguais. Eles são semelhantes porque os ângulos internos são iguais. Certo? Alguma pergunta? Não. Posso prosseguir, então? Pode. Aí ele fala, o triângulo médio, é o HAC, é semelhante com o triângulo ABC, o grande, o médio e o grande? Sim, mesma justificativa. Olha lá, tem o 90 graus, tá vendo? Tem 90 graus. E o C aparece nos dois, quer dizer que o C é igual também. Então, se 2 encaixa, o terceiro também vai encaixar. Você vai responder sim, são semelhantes, pois os ângulos internos deles são iguais. Pronto, tem a mesma medida. Aí ele pergunta para fazer o pequeno, os dois pequenos, o médio e o pequeno. O ABA, que é o pequeno, que é esse, com o HCA, que é esse aqui. Então, esses dois são semelhantes? Sim. Por quê? Porque os ângulos internos deles são iguais. Se esse com esse é semelhante e se esse com esse é semelhante, significa que os dois pequenos vão ser semelhantes entre si. Alguma dúvida, pessoal? Posso prosseguir para a próxima lista de exercícios? Pode. Beleza, então. A próxima lista é um pouquinho mais difícil, tá? Eu vou tentar fazer o seguinte para você conseguir entender. Presta atenção. Eu vou pegar aqui essa figura, vou levar para o Paint, certo? Vou levar para o Paint. Deixa eu só zerar aqui. Ok? Assim. O que eu vou fazer agora? Presta atenção. Eu vou recortar o triângulo no meio. Vou fazer isso aqui, ó. E vou colar ele um pouquinho mais separado. Eu queria conseguir girar ele, mas aqui vai dar para girar. Deixa eu ver se vai dar. Deixa eu ver se gira. Gira. Pronto. Não, não girou do jeito que eu queria. Deixa eu ver se tem como inverter. Inverter verticalmente. Ah, isso. Ah lá. Beleza. Só que os números estão trocados, tá? Ficou de cabeça para baixo, mas não tem problema, tá bom? Não tem problema. Eu vou recortar a figura grande de novo. Vou pôr ela embaixo, tá? Vou pôr ela embaixo para você comparar. Ah lá. Parece igual ou não? Parece a dimensão, o formato é parecido ou não? Hein, meninas? É o D. Sim. Tá vendo aí que eu girei até encaixar, você viu? É a mesma coisa. Viu aí?
Por isso que você chama eles de semelhante. Você consegue girar para ficar parecido, entendeu? Só colocar as letras aqui para a gente começar, tá? Então, vamos responder as perguntas. Presta atenção, tá? Importante prestar atenção, que esse aqui é um pouquinho mais chato. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Podemos afirmar que a medida do ângulo B é igual à medida do ângulo alfa? Vamos lá. O ângulo B está aqui, tá vendo? Esse é o ângulo B. Ok? Só que eu acho que eu girei ele errado. Eu vou conferir. Realmente, eu girei ele errado. Eu vou ter que recortar de novo. Espera aí. Só um minuto. Isso é bom fazer no papel, que você recorta e coloca certinho. No computador é um pouco mais chato, entendeu? Mas eu vou tentar fazer. Presta atenção aí. O que eu vou fazer? Eu vou recortar e vou deletar ele. Ele não ficou do jeito que eu queria. Deixa eu selecionar aqui, ver se eu consigo inverter ele do jeito que eu quero. Não. Deixa eu ver se agora vai. Aí. Ficou meio trocado, mas agora tá certo. Isso. É assim que eu quero. Olha lá. Podemos afirmar que a medida do ângulo B é igual à medida do ângulo Não, aqui não é alfa. Sigma. Por quê? Então vamos comparar, presta atenção. Vamos lá. Alfa está encaixado com alfa, tá vendo aqui, ó? Vai ficar um pouquinho distorcido as letras porque eu inverti o triângulo, entendeu? Então aqui tem o alfa e aqui eu tenho o alfa. Consegue ver aí? Sim ou não? Eu vou ver se eu consigo. Professor, eu vou ter que sair, mas depois eu vejo a gravação. Olha lá, alfa com alfa, tá vendo? Ó, alfa encaixa com alfa, tá vendo? Se o alfa encaixou com alfa, o que tem que acontecer do lado de cá? O beta tem que encaixar com quem? Com sigma. Então, olhando aqui, ó, alfa vai com alfa. O beta vai com sigma, pelo encaixe das posições. Se eu girar o 4 aqui também para ficar bonito. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Sim, a resposta seria aqui, ó. Sim. Você vai responder que sim. Aí, o que você vai responder? Por quê? Porque os triângulos são semelhantes. Acabou o exercício. Alguma pergunta, Yasmin? Não, tranquilo. Você conseguiu ver que eu consigo encaixar um triângulo no outro aqui depois de girar, ó? Esse aqui e esse. Sim. Então, se você olhar na posição, ó, nessa posição eu tenho alfa, nessa posição eu tenho alfa, ou seja, alfa igual a alfa. Nessa posição eu tenho beta, nessa posição eu tenho sigma. Então, se o alfa encaixa com alfa, significa que o beta tem que encaixar com sigma. Então, beta e sigma são iguais. Então, ele pergunta, eles são iguais? Sim. Por quê? Aí você responde, porque os triângulos são semelhantes. Podemos afirmar que o triângulo ABD é semelhante ao triângulo BCD? Então, vamos olhar aqui, ó. ABD é o grande, o médio, tá? BCD é o pequeno. São semelhantes ou não? Compara aqui para ver se está parecido. Tá, né? Você vai colocar sim. Sim. Por que eles são semelhantes? Porque eles possuem os mesmos ângulos internos. Vai responder sim, porque os ângulos internos são iguais. Ok? Qualquer coisa você pode perguntar. Agora ele vai começar a dificultar. Ele fala, o lado AB do triângulo médio, que é o ABD, corresponde a qual lado do triângulo BCD? Então vamos olhar aqui. AB. AB aqui é a hipotenusa. Vou escrever aqui para você ver, ó. AB aqui é hipotenusa, tá bom? Porque o quadradinho aponta para cá. Qual que é o lado aqui que é hipotenusa também? Olha onde o quadradinho está apontando. Para cá, né? Então, aqui a hipotenusa é BC. Então, você vai escrever aqui, ó. O lado AB correspondente ao lado BC. Por quê? O 90 graus aqui aponta para o AB e de cá o 90 graus aponta para o BC. Então, você vai colocar aqui, ó, BC. Alguma pergunta, Yasmin? Não, tranquilo. Beleza? Mas já estou terminando. Agora ele fala outro lado. O lado BD do triângulo ABD, ou seja, o lado BD do médio, corresponde a qual lado do pequeno? Vamos olhar? BD. BD seria esse cateto aqui, ó. Presta atenção que eu vou escrever para você. BD seria aqui, ó. Opa, tô errado, né?
BD seria aqui, ó. BD. Vem aqui, ó. Seria esse cateto aqui. Vou escrever de vermelho. Certo? Agora, como é que você vai olhar aqui neste caso? Simples. O que está na mesma posição. Seria o lado CD. Seria aqui, ó. Ok? Ó. BD, B com D, encaixa na mesma posição que C com D. Então, aqui É tipo mãe e filho, né? Essa Isso. muda o tamanho. Isso. Que tá de cá, você olha onde encaixa de lá. Só muda o tamanho. Porque aqui ele mede 6 e no mesmo lugar, na mesma posição, no outro triângulo, ele mede quanto? 4. Mas encaixou, entendeu? Esse lado aqui está na mesma posição que esse. A diferença é só o tamanho, tá bom? Então, aqui, ó, ele pergunta qual que é o correspondente, ou seja, qual que está na mesma posição. Eu já girei para ficar fácil de ver, né? Então, aqui, ó, vai ser o lado CD. Você vai escrever aqui, ó, CD. Ok? O lado AD do triângulo médio corresponde a qual lado do triângulo BCD, ou seja, do triângulo pequeno. Vamos ver o AD? O AD é esse aqui, ó, aqui embaixo. Eu vou colocar ele de azul, tá? O AD tá aqui, ó. Vou colocar de azul. Esse é o AD, de azul. Ah, óbvio, né? O AD está na mesma posição, está encaixado com o BD. Então, vou colocar aqui, ó. Bem aqui, ó. E é o outro. Então, o BD encaixa com o CD e o AD que ele perguntou agora encaixa com o BD. Aí. Certo? Alguma pergunta? Não. Se você tiver em dúvida em exercício desses modelos, eu dou sugestão de você desenhar e depois recortar as duas figuras e fazer igual eu fiz aqui, entendeu? Desenha uma folha separada, recorta, aí fica fácil de ver, que aí você compara posição com posição, entendeu? Finalizando, Yasmin. Certo? É uma sugestão. Entendi. Se o lado BD mede 6 centímetros e o lado CD mede 4 centímetros, então o lado AD mede quanto? Então vamos lá, presta atenção. Aqui agora já tem que fazer conta, porque falou de medida, tá bom? Então, eu vou fazer a conta aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Aqui fica mais fácil de eu fazer. Isso aqui que ele colocou é como se fosse um rascunho para fazer a conta, tá? Mas a gente vai ser mais esperto. Ele pediu para a gente descobrir o lado do AD. Então, vou anotar aqui. Queremos descobrir o AD. Vou colocar assim, AD interrogação. Então, o que a gente sabe? Ele falou para usar o 6 e o 4. Foi isso que ele falou para usar. Então, o que você vai fazer? Você vai escrever, ó. 6 encaixa com quem? Com 4. Tá bom? Agora, o AD é o X. Olha aqui, o AD é o X. Então, ele quer calcular o valor de X. Então, X vai encaixar com quem? Com BD. Então, é isso que ele quer. Ó, vamos lá. Se o 6 encaixa com 4, então o lado AD mede. Mas espera aí, só ver aqui. Se o 6 encaixa com 4, agora buguei aqui, agora bom, viu? Se o 6 encaixa com 4, então o AD mede quanto? Se o 6 encaixa com 4, o AD, que é o X, mede quanto? Vai. Boa pergunta. Tá faltando dado, viu, Yasmin? Tá faltando dado. Oh, que coisa, hein? Deixa eu pensar mais um pouco. BD está para CD. Eu não tô entendendo, não. Não, calma aí, só um minuto. BD mede 6. CD mede 4. Ah, tá. Aqui, ele já colocou aqui para a gente fazer, ó. É só preencher, tá vendo aí? Olha aí, tá? Já tá feito aqui. Pronto. Eu vou levar para o Word, tá? Só preencher os dados aqui, ele já deu a resposta lá. E vou pegar a figurinha que eu fiz lá aquela hora também, tá bom? Agora vai, calma aí. Ele já deu aqui o que ele quer que faz. Eu estou esquecendo de usar o de baixo, tá bom? Vamos lá. Só para você entender. Agora você vai conseguir me entender, tenho certeza. Presta atenção. Tô finalizando já. Esse é o último exercício.
Então, o que a gente vai fazer? Eu vou recortar isso aqui, vou selecionar e vou levar para lá, que isso aqui vai ser útil, tá bom? Isso. E agora sim, Yasmin, vamos lá. O que eu vou fazer, Yasmin? Eu vou trocar os valores aqui, tá bom? Então, olha aí, presta atenção. Tá vendo que tem BD? Quanto que vale o BD? O BD vale 6. Consegue ver aí? Consegue ver? Vou colocar uma setinha aqui para ajudar você a visualizar. É porque eu estava esquecendo de usar o que o exercício deu. Então, aqui, ó, o BD eu vou pôr quanto? 6. Viu aí? 6. Conseguiu ver? Beleza? Sim. Aí, aqui, ó, vou colocar outra setinha para você ver de onde eu estou tirando os valores, tá bom? O CD aqui, ó. Vou colocar quanto? 4. Porque o CD vale 4. Consegue ver o CD aí? Aí aqui, ó, vem o BD de novo. E o BD, a gente sabe quanto que vale. Quanto que vale o BD? O BD vale 6. 6. Então, vou colocar a setinha de novo. Olha lá, ó. Tá vendo? Tá vendo aí? E aqui, ó, tá vendo que sobrou um espacinho aqui em cima? Então, Aqui... é CD. Hã? Então, É o que ele vai quer... ser o CD. Não, é o que ele quer descobrir. É o AD. Ah, Aqui tá. é o X que ele quer descobrir. Entendeu? Então, aqui, ó, presta atenção que eu já estou finalizando. Eu vou colocar X. Só vou pegar uma caixa de texto para ficar bonitinho, para eu conseguir colocar ele aí no lugar certinho. Aí, agora, eu vou montar a conta e vou resolver. Certo? No BD, eu coloco 6. No CD, eu coloco 4. No BD, eu coloco 6 de novo. Ele já deu como é que era para fazer a conta. Entendeu? Não é para a gente pensar como é para fazer. Então, aqui, ó, eu vou colocar X. Vou colocar o X lá no lugar certinho dele. Bom? Então, aqui, ó. Vou abrir aqui. Isso. Aqui, ó. O X. Tá vendo aí? Então, agora, vou fazer a continha, tá bom? Vou resolver. Presta atenção. Vou colocar aqui a equação. Estou finalizando. Então, vai ficar assim, ó. De cá ficou BD. Embaixo ficou CD. Ok? Igual. Agora, do lado de cá. Do lado de cá ficou X. E embaixo ficou BD. O que eu vou fazer, Yasmin? Tá vendo que eu pus a setinha nos valores? Vou trocar, tudo bem? Alguma pergunta aqui? Alguma pergunta? Não. Vou trocar, tá bom? Trocando aí, olha como é que vai ficar. No BD, coloca 6, correto? Aí. No CD, coloca quanto? 4, correto? Certo? No BD, coloca 6. Então, vou colocar 6. O que a gente vai fazer aqui agora, Yasmin? A gente vai multiplicar cruzado. Vai multiplicar cruzado. E quando multiplicar cruzado, já vai dar a resposta. Vai multiplicar. Atenção aí que eu vou pegar aqui. Poxa, vou pegar as setinhas para multiplicar cruzado. Então, vai multiplicar 6 com 6, correto? E vai multiplicar, ok? 4 com x. Posso prosseguir? Pode. Prosseguindo aí, olha como é que vai ficar. Vai ficar assim, ó. Opa, coloquei a função errada. Prosseguindo, vai ficar 4 vezes x, 4x, certo? 6 vezes 6, 36. Certo? Eu quero descobrir o x. Então, tem que deixar ele sozinho. Pega o 4, está multiplicando e passa para o outro lado, dividindo. Então, na próxima linha, eu já tenho a resposta já do exercício. Então, vai ficar x igual a 36. Professor, 6 não é 32, não? Não, 6 vezes 6 é 36. 6 vezes 7 é 42. 6 vezes 5 é 30. Correto? 6 vezes 6 é 36. Ok? Dividido por 4. Aí vou pegar o 36, vou dividir por 4, certo, Yasmin? Já estou finalizando. 36 dividido por 4 dá 9. Pronto. Só escrever a resposta. Logo, o lado AD, ele queria descobrir o AD, né? Que tem o X aqui, ó. Mede 9. Alguma pergunta, Yasmin? Alguma dúvida? Não. Tranquilo? Tranquilo. Eu apanhei um pouco porque eu estava esquecendo de usar aqui. Ele deu aqui como é para fazer, tá vendo aqui a regra que ele deu? Uhum. E eu estava tentando fazer sem usar isso, aí não estava saindo. Mas
Tá feito. Esse era o mais difícil, eu já fiz, os outros é bem mais fáceis, tá? É isso. Alguma pergunta, algum questionamento, alguma dúvida? Não, Os tranquilo. outros que entraram agora, alguma dúvida? Fabiana? Então, no caso, eu acho que eu vou ter que ver a aula, porque eu pulei uma parte, quando eu cheguei, já estava resolvendo a questão. Tá, não, mas eu vou voltar, vou pôr a aula lá para vocês verem, aí quem não pegou a aula pode assistir. Felipe, alguma pergunta, alguma dúvida? Não. Então, beleza. Qualquer coisa, eu vou postar a aula lá, né? Eu dei uma enroladinha aqui nessa questão, porque eu estava tentando resolver sem usar essa parte aqui, ó. E precisava. E quando eu usei ela, saiu de boa, tá? Então, fiquem todos com Deus, tudo de bom para vocês, tá bom? Igualmente, então. Quando Tchau. eu postar lá, eu coloco a aula, igual eu faço toda vez. Tá bom. Ok, Tchau. bye. Tudo de bom. Idem.